Fala, Pink Zoner! Se você está aqui hoje, é porque você sabe que hoje é dia de SEC na Pink Zone TV. Aquele momento em que eu abro uma caixinha de perguntas lá no Instagram para você, torcedor, desabafar, né? Fazer suas perguntas ou abrir o seu coração para a gente poder conversar aqui no vídeo de hoje. Para começar, obviamente, eu abri uma caixinha depois do draft que rolou na semana passada, lá no dia 23 de abril, e eu abri essa caixinha justamente para a gente conversar. A gente já começa com um áudio excepcional, eu vou colocar aqui para vocês, que eu recebi do meu amigo Felipe Luna, torcedor do San Francisco 49ers, e eu gostaria que vocês ouvissem com muita atenção o desabafo deste torcedor. Vou colocar aqui pra vocês, ó. Eu tô indignado! Eu tô indignado! Não, calma. Brincadeiras à parte, esse não foi o áudio que ele me mandou. Quer dizer, esse foi um áudio que ele me mandou, tá? Eu só quero deixar claro que ele me mandou esse áudio, mas não é o áudio dele, dando a opinião dele sobre o draft do San Francisco 49ers. E eu vou colocar agora, realmente, o áudio do Felipe Luna falando o que ele sentiu e o que ele achou do draft do San Francisco. Dani, San Francisco draftou um running back que não recebeu o convite para o Combine. Ele não era considerado para ser draftado. Sair no dia 2 é um reach dos reads. E outra coisa, é um jogador pequeno, de 1,77 m, com 24 anos, que vai ser reserva do reserva, porque São Francisco só deixa Christian McCaffrey correr. Então, assim, não tem upside nenhum. É revoltante. Eu não consigo digerir, eu não consegui dormir com um Pausa pro fato que o menino falou, né? Seguimos. draft pavoroso, horroroso e todos os adjetivos horripilantes que você possa imaginar. Enfim, Kyle Shanahan e John Lynch não sabem draftar. E esses caras vão jogar anos de qualidade do Nick Bosa, do Fred Warner, do George Kittle fora, porque eles não trazem jogadores para deixar esse time bons o suficiente para bater no Super Bowl. E aí, vagabundo tá lá, perguntando, será que o Kyle Shanahan vai pegar um OL? E o Kyle Shanahan vai lá e pega um running back de novo. Dani. Bom, resumindo, foi isso que vocês ouviram. Então, na próxima vez, para ele chorar e mandar áudio. Mas agora vamos realmente falar sobre o draft do San Francisco 49ers depois dessa aula no áudio do Luna. O draft do São Francisco, em 2026, ele foi, para dizer o mínimo, tá? Uma das classes mais debatidas, eu acho, e controversas desse ano. Enquanto muitos times acabaram focando em Best Player Available, ou seja, o melhor jogador disponível, eu já até expliquei isso em outros vídeos, a diretoria dos Niners nitidamente parece ter confiado cegamente numa avaliação interna que eles tiveram, o que acabou gerando muitas críticas dos analistas do draft ao redor do time, porque não necessariamente esses jogadores, além de não serem o melhor, né, o BPA, o melhor jogador ali disponível, também não eram necessariamente ali a maior necessidade do time e tudo mais. Quando eles selecionam o wide receiver Deshaun Strebley logo na segunda rodada, porque lembrando, o San Francisco 49ers tinha escolha de primeira rodada, mas eles acabaram fazendo trocas. O John Lynch foi trocando, falando, não é necessário agora, vamos deixando, e ele foi meio que acumulando escolhas para as próximas rodadas. Então, a primeira escolha do time foi, na segunda rodada, a escolha 33. Lembrando que ano passado, no draft do ano passado, o time também começou o seu draft na segunda ou terceira rodada, porque tinha feito umas trocas lá, e então não tinha pique de primeiro round. Com a escolha 33, eles draftaram um wide receiver e aí eles chocaram realmente tanto os especialistas quanto os torcedores. A maior parte das projeções colocava o Stribling como uma escolha de final de terceira rodada, início de quarta rodada. Então foi realmente o que a gente chama de reach, né? Que é aquele jogador que ele sobe muito no board, ele é escolhido muito antes do que ele deveria.
O consenso é que o time deixou dinheiro na mesa, porque ao escolher um jogador que você poderia pegar mais pra frente muito cedo, você acaba pagando mais caro por esse jogador, porque ele se torna um jogador, no caso do Stribling, de segunda rodada, quando ele poderia ser de terceira, quarta, com um salário um pouco mais baixo. Então você perde dinheiro. Gasta um capital precioso em um jogador que estaria disponível mais para frente. Então, se a gente for fazer uma análise efetiva de draft, isso seria um grande erro, né? Porque o segredo do draft é, ou você tem a oportunidade de pagar muito dinheiro num jogador muito bom, que é quando você tá ali no top 10 do draft, escolhendo jogadores de primeira rodada lá no começo, que aí, pô, vale a pena você pagar esse valor por esse cara, ou porque ele foi sobrando no board ali e valeu a pena. Mas o principal é você pagar barato em jogadores bons. Então, você ter jogadores ali que você paga o preço justo por eles, tá? Depois a gente teve, na terceira rodada, a seleção do Keon Black, que foi mais estranho, porque o Black sequer foi convidado a participar do Combine, que é aquele evento em que os atletas, né, novatos, os candidatos do draft, demonstram o que eles são capazes. Então, para um jogador que não foi convidado, significa que ele não seria nem tão relevante para mostrar a sua capacidade. É diferente de um jogador, como aconteceu com o Fernando Mendonça, que não participou. Aí foi uma escolha dele, ele estava super hypado e ele simplesmente não quis participar. E aí, além dele não ter participado do Combine, ele teve pouca exposição, ele era um completo desconhecido e boa parte da mídia especializada nem sabia quem era esse cara. Então, escolher ele ali foi uma aposta de alto risco, porque você também vai pagar muito por esse jogador. E o problema é que você não tem fundamento estatístico, você não tem justificativa pra pensar. O que os scouts do 49ers viram que ninguém mais viu nesse jogador? Então, o draft do 49ers, como o próprio Felipe Luna falou aí pra vocês, é realmente cara, uma incógnita. Que assim, o John Lynch, ele não é dos mais famosos em saber fazer draft, em boas escolhas de draft. Então, eu que sou amiga do Felipe Luna e sou amiga de alguns torcedores do 49ers, vejo isso acontecer. Então, a galera que acompanha um pouco mais de draft tá sempre ali muito ansiosa do que o Lynch vai fazer, qual vai ser a próxima que ele vai aprontar, o que ele vai inventar, sabe? Da onde ele vai tirar um jogador. Da mesma forma que aconteceu, se eu não me engano, no ano passado, em que eles estavam esperando que fosse draftado algum jogador ali de DL, OL e tal, e o cara simplesmente escolhe um kicker. Então, assim, muitas atitudes questionáveis por parte do San Francisco 49ers. Então, sinto muito, mas aqui no saque, realmente o desabafo do torcedor do São Francisco foi necessário. Seguindo para a próxima caixinha, aqui foi caixinha de pergunta, a gente tem o pessoal falando sobre o New England Patriots. O draft de 2026 do New England Patriots foi focado em agressividade posicional e no reforço das trincheiras, buscando suporte ali, obviamente, para o seu quarterback novato, que é o Drake May, e solidificando a base do time sob o comando do Elliott Wolf. A estratégia é clara aqui, tá? É priorizar atletas de elite física, especialmente para a linha ofensiva. Lembrando que o Patriots tá vindo de uma mudança um pouco de comportamento no draft, que o time normalmente draftava na época do Bill Belichick jogadores defensivos ali que ninguém nunca cotava, ninguém nem cogitava, e também, na maioria das vezes, fazia trade down, ia descendo no board, então ia caindo até achar um cara muito bom. E na época do Bill Belichick isso funcionava, mas agora a coisa tá diferente e o time tá sendo bem mais agressivo no draft. Isso eu acho que é uma postura do novo GM, mas também uma visão que o Mike Vrabel ali também traz pra franquia. Óbvio que a gente também não precisa entrar no mérito de toda a polêmica envolvendo o Vrabel, que ele não participou do terceiro dia por conta de vários problemas, Diana Rossini e coisas do gênero, porque não é o caso do momento fofoca, mas é isso. Além disso, uma coisa que os analistas estavam falando sobre o draft do Patriots é que eles estavam muito atrás de Relative Athletic Score, que é o RAS, né? Que é uma nota ali para o atleta, desde que essa nota fosse muito alta. E isso foi o que aconteceu com o Caleb Lomo, que foi o jogador escolhido na primeira rodada, que é emblemático. Ele chegou com um RAS de 9,89 para o draft, mantendo, assim, a filosofia do Patriots montar uma linha ofensiva extremamente atlética,
junto com Will Campbell e Jared Wilson. Então, foi um draft muito acerteiro aqui. E isso se reflete na opinião do torcedor. A mudança também envolve o fato de que a diretoria e o front office subiu no board, eles trocaram 3 posições para pegar o Caleb Lomo, para garantir que eles não iam perder a corrida pelos principais tackles disponíveis, porque essa classe estava muito boa e muito recheada de jogadores ali de linha ofensiva e linha defensiva, então o New England viu isso e foi atrás do seu jogador. E, além disso, a mídia aqui faz um consenso de que a nota do Patriots foi um B+, né? Que eles colocam notas pelos drafts, então o time teve uma boa nota, um B+, e conseguiu preencher 3 necessidades muito urgentes do time. A de OT, Edge e Tyrande, logo nas 3 primeiras picks. Então, foi como eu falei, um draft que respira a filosofia do Mike Vrabel e do Elliott Wolf, que é um time físico, veloz e construído efetivamente de dentro para fora nas trincheiras. Então, eles trazem essa proteção e toda essa agressividade que eles precisam ali entre os caras pesadões, sabe? Então, excelente trabalho do New England. Seguindo para o próximo time que veio um comentário, foi do Thiago, que ele veio falar que o Howie, mais uma vez, zerou o draft e fez o melhor com as picks que os Eagles tinham. E para não me tornar redundante do que eu já falei no vídeo lá dos times que mais acertaram, o draft do Philadelphia foi realmente um dos grandes trunfos do Howie. Inclusive saiu na mídia, no The Guardian e no Ethos Sports, como um draft de vencedores. Eles colocaram bem assim na manchete. A estratégia foi cirúrgica, né? Muito bem calculada. E a troca com o Dallas para subir da 23 para 20, para selecionar o Makai Lemon, foi assim realmente uma aula. Além disso, o movimento também garantiu o recebedor que o time precisava e ainda mandou uma mensagem clara, que a gente está se preparando para uma possível vida aí pós A.J. Brown. Isso significa que o Makai Lemon é igual ao A.J. Brown? Não, não necessariamente, não estão fazendo essa comparação, até porque estamos falando de um jogador novato de college. Mas, a partir do momento que você já vai atrás de armas para substituir, talvez você já esteja ali se preparando para o pior ou para o melhor, a depender, né? Porque a gente tem que considerar que a atuação do A.J. Brown na temporada passada deixou muito, muito a desejar. Pausa para hidratação, hidratem-se inclusive agora. Seguindo para o próximo time, a gente tem o Vitor torcedor do New Orleans Saints, mandando que George Tyson e Chris Olave será uma das melhores duplas de wide receivers da liga. Aqui a gente tem que falar que o draft do Saints, que a gente nem falou muito, não teve tanta repercussão nem negativa nem positiva, mas ele foi um draft bastante sólido, focado para recarregar realmente o ataque, né, ao redor dos novos talentos e reforçar a trincheira defensiva. A franquia recebeu, em geral, ali nota A, B e A-, sendo vista como uma classe bem eficiente que atendeu o que o time de New Orleans precisava. Com a 8ª escolha geral, que é uma escolha bem alta no board, o time buscou o George Tyson, como o Vitor falou, que é um wide receiver. A escolha é bem impactante porque ele é o recebedor escolhido na primeiro round mais alto para os Saints desde 1978. Então, assim, fazia muitos anos que o time não escolhia recebedor tão alto. Ou seja, eles realmente viram alguma coisa muito boa nesse jogador. A expectativa é que ele seja realmente o novo motor do jogo aéreo, até porque o Chris Olave já tem um tempo de liga. E no caso dele, após um 2025 de alto nível, que o Olave teve mais de 1.100 jardas e 9 TDs, ele se provou que vai ser o wide receiver 1. Mas como ele atrai a atenção principal das defesas e dos safeties, a permanência dele e a provável renovação contratual dão estabilidade que o time precisava, mas também você vem com uma outra arma que vai conseguir dividir um pouco este peso e ser efetivamente um jogador que vai enquanto o Olave está desviando a atenção, ele consegue ser o cara que vai receber a bola. O que a diretoria do Saints viu no Tyson foi um jogador que limpa a defesa, né? Porque ele é um mestre em rotas curtas e médias e também ele é muito bom de recepção. A grande vantagem é que, como eu falei, enquanto as defesas estão focando no Olave, o Tyson vai estar com espaço livre. Então, assim, ele é muito bom no que ele faz e, obviamente, o time do Saints aproveitou a oportunidade que eles tinham ali na 8ª escolha do draft. Seguindo para o próximo time,
O Michael perguntou sobre o draft do Minnesota Vikings. A gente também não falou muito sobre isso, mas o draft do Vikings foi um dos mais discutidos também no final de semana e foi marcado por uma estratégia de trincheiras que dividiu ali um pouco de opiniões entre os torcedores e a crítica, tá? O time focou pesadamente na reconstrução da linha defensiva e no reforço de alguns grupos físicos, deixando de lado que para alguns torcedores foi as necessidades que tinham de forma urgente na secundária. O Vikings entrou no draft precisando muito de um pass rush, principalmente depois da saída de algumas peças importantes, e a diretoria acabou optando por pegar o Caleb Banks na primeira rodada e o Dominic Orange na terceira rodada, que serão ali os novos DLs, efetivamente, do time. A recepção foi mista. Enquanto a gerência confia que construiu uma defesa dominante, a torcida está um pouco frustrada, porque tinha uma necessidade de buscar cornerbacks mais cedo. E o front office defendeu, falou que o Caleb é o jogador de maior nota do board deles e que o valor principal não deveria ditar a escolha sobre a avaliação do talento individual, então que o valor posicional não deveria ser só a única métrica, mas foi um draft ali um pouco polêmico. Eu, sinceramente, acho que diante da situação que o Vikings tinham e das necessidades, eu acho que pode ser que a gente tenha boas escolhas. O tempo vai dizer, efetivamente. Eu não acho que o Vikings tem histórico de fazer péssimos drafts, mas é isso, gente. Resumindo, espera pra ver, no caso do Vikings, tá? Então, resumindo, do resumo, a gente pode até pegar esse gráfico que eu tô usando em vários vídeos pra gente falar sobre esses times. No caso do San Francisco 49ers, você percebe pelo gráfico que quanto mais aqui na linha vermelha, mais próximo você tá do que você deveria fazer. E o San Francisco 49ers, de todos os times, ele é o que tá... Acho que só não tá mais longe do que o Rams, porque eu já fiz essa análise do Rams lá no vídeo de erros. Então, se você tem curiosidade, vai lá ver. Como eu não recebi nenhuma queixa de nenhum torcedor do Los Angeles, eu não coloquei. Mas o São Francisco é um dos times que está mais longe aqui do que ele deveria ter feito. Seguindo para o Philadelphia Eagles, que está aqui bem na meiuca, tá de boa, tá até tipo, é mais ou menos isso que vocês deveriam ter feito mesmo. Então, passou, e passou muito bem, porque é aquilo que eu falei, o principal do Philadelphia foi a estratégia, mais do que qualquer outra coisa. Seguindo, a gente tem o Saints, que também ficou próximo da linha vermelha, não fugiu muito. Depois a gente tem o Vikings. O Vikings também teve uma boa avaliação. Você percebe que ele tá bem embaixo ali do Saints. E teve uma avaliação ok. Talvez poderia estar um pouco melhor, mas ok. Fez o trabalho que ele tinha que fazer. Que esse risquinho do meio aqui não tá tão longe. E por fim, o New England Patriots, que teve ali também um bom draft, né? Conseguiu ficar próximo da linha vermelha. Então, eu tô tentando achar. Peraí, que eu perdi agora o New England. Deixa eu achar. Me ajudem aí. Fala se eu tô mais pra cima ou mais pra baixo. Achei. O New England tava até bem próximo da linha vermelha aqui, então fez o que tinha que fazer. Não errou tanto assim. E isso tornou, excepcional. Não é à toa que eles receberam uma nota positiva aí de B+. Então, gente, resumindo, é isso. O SEC da Pink Zone vai existir mais vezes, principalmente durante a temporada, e é o espaço para você, torcedor, vir aqui falar o que você está sentindo, abrir o seu coração. Você pode já deixar comentários aqui nesse vídeo, mas sempre fica atento que quando eu abrir o SAEC, eu vou, na maioria das vezes, colocar no Instagram, lá nos stories, para você mandar a sua mensagem para depois eu printar e colocar aqui. Então é o momento de você ficar ligado, acompanhar meus stories para você saber quando eu abrir o SEC, você sabe que vai vir para cá. Então olha o que você vai falar também. E aí é esse momento para a gente conversar, eu responder vocês e a gente falar sobre NFL. Fechou? É isso, o vídeo de hoje é sobre o sentimento do torcedor, sentimentos de tristeza e de alegria. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha e segue a gente nas outras redes sociais que estão listadas aqui embaixo na descrição, TikTok, Instagram e LinkedIn. Fechou, galera? É isso, por hoje é só, o SEC foi esse, beijo, tchau!